de jogo, Botafogo 2, Corinthians 1. A situação tá difícil. Esse vídeo é patrocinado pela OneXBet, casa de aposta esportiva para você fazer sua fezinha sempre com responsabilidade para você que é maior de 18 anos. Basta você clicar no link fixado no primeiro comentário, se cadastrar, colocar o cupom do canal MANTO12, que dessa forma, se você colocou R$20, vai para 40, colocou 50, vai para 100, isso até R$3.000 em bônus para você fazer sua fezinha. Copa do Brasil rolando, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Champions League, que já logo está de volta aí, né? Mas lembre-se, aposte sempre com responsabilidade. E se você é maior de 18 anos, beleza? Eu vou tentar... Cara, de verdade, eu tô nervosa, tô preocupada, mas ao mesmo tempo eu tô tentando recordar, né? Fazer minha mente aqui trabalhar novamente e entender que dos jogos perdíveis, né? Nem sei se existe essa palavra, perdíveis. Dos jogos que o Corinthians poderia perder, esse é um deles. Então, eu sei que quando termina o jogo, a gente fica com aquela ansiedade. Antes do jogo também a gente cria uma expectativa, principalmente pela que o Corinthians apresentou nos 2 jogos anteriores, né? Contra o Botafogo e contra o Juventude. Mas algumas vezes a gente tem que tentar agir um pouquinho com a razão ao invés da emoção. E tem alguns pontos sim que eu quero falar, né, principalmente sobre 2 jogadores em específico, mas tentando até passar para vocês, que eu sei que muito provavelmente quando terminou o jogo, e eu acho que a gente ficou muito puto por conta do pênalti perdido pelo Romero. Eu acho que por isso eu tô com essa sensação, por isso que eu tô com raiva por dentro, sabe? Não pelo resultado do jogo em si, mas, enfim, eu acho que nesse momento a gente tem que entender isso, de que dos jogos possíveis, dos jogos que a gente tem pela frente também, e desses que tinha, como era o Botafogo agora, um dos jogos perdíveis era esse, né? Desculpe se essa palavra não existe ou não, nem sei, cara, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, eu acho que não é motivo pra gente achar que é o fim do mundo pós esse jogo contra o Botafogo. O que a gente tem que tentar pontuar e lembrar dessa partida aqui? Não é à toa que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Não é à toa. O time joga certinho. O time é muito bem treinado mesmo. Eu vi 3 jogos do Botafogo nessa temporada, né? E agora esse do Corinthians aqui. E, né, dá pra ver que é um time que é organizado, que é um time muito bom, cara. Ele tem tem jogadores. Tem jogadores ali. Se olha no banco de reserva dos caras, também tem jogadores à altura. Então, seria muito difícil ganhar deles. Seria. A gente cria uma expectativa? Lógico que cria. Um e se, dá. E realmente dava, até certo ponto, né? E aqui que é o importante a gente falar também, porque o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo decente, foi um segundo tempo que realmente que trouxe esse sentimento de que, pô, dá pra gente buscar. Só que, olhando o primeiro tempo do Corinthians, principalmente os primeiros 25 minutos, vamos falar a verdade, o Botafogo amassou o Corinthians. O Botafogo amassou o Corinthians, foi 1, 2, 3, era pra ter sido uns 5 gols só no primeiro tempo, se não fosse o Hugo. Se não fosse o goleiro Hugo. O Hugo salvou o Corinthians ali nos primeiros 25 minutos. E não foram defesas fáceis. A maioria defesas difíceis. O Botafogo colocou o Corinthians na roda. O Corinthians não conseguia sair de trás. O Garro pedindo pro time sair. Pelo amor de Deus, o time não conseguia. E aí, numa dessa, uma hora saiu o gol. E saiu. E aí, já aproveito e já falo, né? Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Ranieri, mano? Meu Deus, cara. Que drible, que ridículo que o Ranieri tomou. O que aconteceu com o Ranieri, mano? O que aconteceu com o Ranieri? No lance do drible dele, né? Foi meio que uma sequência ali. Não, foi o Ranieri mesmo. Foi do Ranieri e aí. Eu esqueci o nome do jogador do Botafogo que sobrou. E o Luiz Henrique faz o gol, né? Ele cruza ali pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique abre o placar 1-0. Só que logo na sequência o Corinthians tem uma oportunidade, porque a questão de 2 minutos depois tem um pênalti. O Mateuzinho sofre um pênalti. E aí quem vai bater? O Romero. E o Romero vai, bate daquele jeito que todo mundo viu, todo mundo assistiu.
e erra o pênalti. Erra não, né? Entrega pro goleiro. O goleiro defendeu. Méritos do goleiro? Também, mas demérito também pro Romero. E aqui, antes de continuar, vamos falar do Romero? Vamos falar do Romero? Porque eu sei que tem um fã-clube do Romero. Eu sei que o Romero já salvou a gente inúmeras vezes. Só que sabe qual é o problema do Romero? Né? Não só do Romero, mas dos fãs, do fã-clube do Romero, pra falar a verdade. Porque o Romero, ele fica 10 jogos sem fazer bosta nenhuma. Aí num jogo que ele vai bem, aí ele já começa a achar que ele é o cara que ele não é. Que ele não é. No próprio jogo contra o Juventude, e aqui eu não tô mentindo, porque todo mundo deve ter assistido o jogo, né? Vocês assistiram o jogo, viu bastidores e tudo mais. Quando ele faz o golzinho dele lá, ele já mete a mala, já é sempre eu, é sempre eu. É sempre você, Romero. É sempre você. Aí o cara já começa... E aí fica o discurso, o time do Corinthians é Romero e mais 10, Romero e mais 10. Aí dá uma moral desnecessária pra um cara que não deveria ter essa moral toda. A gente tem que respeitar sim o Romero, só que o Romero tem que respeitar o Corinthians também. Não é ele que fala que entende o que é o Corinthians? Não foi ele que numa da zona mista lá, quando foi perguntado em relação ao Memphis, né, se o Memphis, comparar o Memphis com ele lá, e o Romero pega e fala assim... não comigo, né? Mas o Memphis tem que entender o que é Corinthians. Eu sei o que é Corinthians. Sabe mesmo, Romero, que é o Corinthians? Porque se você soubesse que é o Corinthians, você saberia que o Corinthians está na zona do rebaixamento e você não pode brincar contra o líder do Campeonato Brasileiro quando você tem uma oportunidade logo na sequência, que você acabou de tomar um gol, para empatar o jogo. Podendo ir por intervalo com empate. Num primeiro tempo que o Corinthians foi amassado pelo Botafogo. Só que o Romero foi lá totalmente displicente e bate um pênalti daquele. E não vem me falar que o Romero bate assim, porque ele não bate assim. Ele não bate assim. Olha, de verdade, cara, E esse lance em específico pra mim era pro Romero nem voltar pro segundo tempo. Não sei porque que o Ramon tira o Thales Magno e mantém o Romero. Cara, isso é inaceitável, mano. Isso é inacreditável, você tirar o Thales Magno e manter o Romero depois do que ele fez. O mínimo era pro Romero sentar, colocar a cabecinha dele no lugar ali e entender a bosta que ele fez. Sim, não é porque ele fez um gol no jogo passado, não é porque ele jogou bem contra o Flamengo que a gente não vai criticar o Romero no que ele fez hoje. Porque pra mim, o que o Romero fez é inaceitável, mano. É inaceitável porque não foi um jogo qualquer, cara. É contra o líder do campeonato. É um jogo que todo mundo sabia a dificuldade, todo mundo sabia como seria difícil ganhar do Botafogo. Então, se você tivesse uma oportunidade, você tinha que fazer. Você não poderia falhar. E o Romero foi lá e falhou. Falhou não, né? Ele foi, pra mim, o Romero foi arrogante nesse nesse lance desse pênalti. Pra mim, ele quis se crescer. Quis provar assim, cara, olha, não vou nem falar o que eu penso mais em relação ao Romero nesse lance aí do que eu tô achando, né? Então eu tô muito puta com o Romero por causa desse lance, mano. E aí, meio que estragou tudo pra mim, porque eu tava levando o jogo de uma forma que, óbvio, o Corinthians precisava ganhar, precisava pontuar, um empate seria maravilhoso, uma vitória seria, nossa, incrível. Mas aí a forma que o Romero perde o pênalti dessa forma, mano, tipo, não foi que ele chutou bem e o goleiro foi lá e defendeu mesmo. Não, cara, não foi isso. Então, tipo assim, esse lance específico já me irritou totalmente pro restante da partida. E aí, beleza, o Corinthians vai pro intervalo, perdendo de 1-0 e volta, e o Corinthians volta melhor, o Corinthians começa a jogar melhor. E quando o Ramon Dias coloca o Breno Bidon que entrou muito bem, fez total diferença junto com o Garro ali. E como o Garro joga, né, como o Garro aparece. E é o que o Arthur Quesada fala, né, o Garro, às vezes ele erra muito passe, mas diferentemente de outros jogadores que erram passe de 2, 3 metros, o Garro ele erra passes porque ele tenta fazer algo diferente, ele tenta um passe diferente. Enfim, veio o Bidon, entrou bem. E aí o Corinthians consegue, né, com o Ranieri, que pra mim fez uma partida horrível. Mas enfim, consegue um outro pênalti, né? Consegue um outro pênalti. Esqueci o nome do jogador do Botafogo que fez o pênalti também. Meu Deus, nossa, minha memória tá uma maravilha. Enfim, faz o pênalti, o Daronco vai no VAR e dá o pênalti. O Romero já pega a bola, né? Já fica naquelas, pelo amor de Deus. Mas não, dessa vez o Garro bate. Batida de segurança forte no meio, faz o gol, empata o jogo pro Corinthians. 1-1, o Corinthians tava jogando bem, o Corinthians tava conseguindo trabalhar a bola, cara. Coisa que não conseguia ficar no segundo tempo, porque toda vez era só Botafogo, Botafogo, Botafogo. E quando o Corinthians conseguia roubar a bola, entregava de graça pro Botafogo. No segundo tempo, o Corinthians melhor, trabalhando a bola, só que logo depois que faz esse gol de pênalti, questão de poucos minutos depois também, adivinha quem tomou outro drible, até, enfim, adivinha, quem?
Quem? Ranieri. O Ranieri, morto em campo, cara. O Ranieri parece que ele tá com um delay. Parece que ele tá com um delay, assim. Sabe quando você tá assistindo um filme e a voz que sai não tá batendo com a fala na boca da pessoa, o movimento da boca? Era o Ranieri. Era o Ranieri nesse jogo. Não só nesse, né? Já faz um bom tempo que o Ranieri não tá jogando absolutamente nada. Eu não entendi porque o Ramon não tirou ele de cara logo também. E aí, a bola acaba desviando no José Martínez também e quebra o Hugo ali, 2-1 Botafogo. Nossa, ele vai lá, vai nós. Já era uma dificuldade você conseguir empatar contra o líder do Campeonato Brasileiro, aí você tem que correr atrás de novo no placar. O Garro, cara, você olha pro Garro, o Garro já tipo assim, puta, mano, de novo, e o time vai. E assim, tirando de verdade, tirando o Romero e tirando o Ranieri, porque o Romero, cara, não quero falar do Romero mais não, vou falar do Romero mais não, nem do Ranieri. Mas enfim, o restante ali, o Hugo fez um excelente primeiro tempo, salvou o Corinthians em vários momentos, porque já era pra ter tomado uma goleada no primeiro tempo. Eu gostei do que eu vi da postura dos jogadores, no sentido de que, mano, eles correram atrás, buscaram, tentaram. O Matheus Bidu, mesmo, né, com uma lesão ali, sei lá, as dores que ele estava sentindo, continuou e ultrapassava do mesmo jeito. Poderia ter ficado quietinho lá atrás, mas não, ele ultrapassava para dar, né, pra dar opção ali pro Igor Coronado, que entrou bem, na minha opinião. Né, o Ramon foi pro tudo ou nada, começou a colocar um monte de centroavante ali, colocou Pedro Raul, que não serve para nada, mas colocou o Hector, enfim. O time ficou cheio de atacante, com os meio-campistas ali tudo, e sem nenhum volante de marcação. Enfim, não deu. Botafogo ganhou o jogo e tudo mais, 2-1. E o que eu tenho que eu falei aqui no início, né? O que eu tenho pra passar pra vocês. Tô, né? Por conta do resultado, porque eu fiquei com a sensação que dava pra ter tido pelo menos um empate. E tô mais irritada, né? De verdade, gente, eu tô mais irritada é pelo lance do Romero. Isso foi o que cagou pra mim, o lance do Romero. Talvez se nem tivesse tido aquele pênalti, sei lá, cara, e o Corinthians tivesse perdido do mesmo jeito, talvez eu não tivesse tão irritado da maneira que eu tô. Porque esse lance do Romero é o que me... eu falei que eu não ia mais falar do Romero, mas enfim. Acho que vocês entenderam. Acho que talvez essa sensação que eu esteja tendo no momento seja da maioria de vocês também. Mas como eu falei no início do vídeo, no início desse pós-jogo, tentar respirar um pouquinho, tentar não agir com a emoção e agir com a razão. Era o resultado que aconteceu era o resultado mais plausível que existia, que era o Botafogo ganhar do Corinthians. Infelizmente, essa é a realidade, né? Não vamos ser clubista ao ponto de ignorar a realidade que o Corinthians está na zona de rebaixamento e o Botafogo não é nada mais nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, um clube que está avançando aí na Libertadores e tudo mais. É a realidade. Aconteceu o provável. Aconteceu o provável. Enfim, vamos ter calma, vamos respirar um pouquinho. Agora, o jogo que o Corinthians não pode perder é exatamente o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que aí é contra o time que tá na lanterna do campeonato, que é o Atlético Goianiense. Esse é o que o Corinthians não pode dar hipótese nenhuma perder. É esse jogo. Então, por isso que a gente fica preocupado quando olha a tabela? Claro que fica. A gente viu o Vitória vencer também o Atlético Goianiense, então não tem como a gente não ficar preocupado. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, né? É impressionante como nas Copas a gente fica feliz e no Campeonato Brasileiro esse Deus nos acuda, né? Mas, enfim, tem alguns reforços que chegaram, esse jogo também a gente teve alguns desfalques. Muito possivelmente esse jogo contra o Atlético Goianiense vai ser a estreia do Memphis e torcer para que dê tudo certo nesse jogo. Infelizmente não deu hoje, não deu nem para um empatezinho, mas é isso, né? Às vezes muitas vezes o futebol tem dessa de dar uma zebra ou não, né? De nem sempre o melhor vencer. Achei que o Corinthians foi competitivo contra o Botafogo. De verdade, eu achei que foi competitivo. Mas infelizmente não deu. Enfim, gente, é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fortalecer com o Valeu ou o Pix, é muito bem-vindo e ajuda demais o canal. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians e vai Romero.